O livro do profeta Zacarias. O livro começa após o retorno dos exilados da Babilônia para Jerusalém. E nos é dito no livro de Esdras que Zacarias e Ageu desafiaram e motivaram o povo a reconstruir o templo e procurar o cumprimento das promessas de Deus. Há muito tempo atrás, Jeremias, o profeta, dissera que o exílio de Israel duraria 70 anos e que Deus restauraria a sua presença para um novo templo e traria seu reino e o governo do Messias sobre todas as nações. As datas no início desse livro nos dizem que esses 70 anos estão quase no fim. Mas a vida de volta à terra era difícil e parecia que nenhuma dessas promessas se tornaria realidade. Por quê? E o livro de Zacarias oferece uma explicação. Tem um conceito bastante claro. Há uma introdução que define o tom para uma grande coleção de visões de sonho de Zacarias. E isso é concluído pelos capítulos 7 e 8. E então, isso é seguido por mais duas grandes coleções de poesia e profecia. Vamos nos aprofundar e ver como o livro se desenrola. Ele começa com o desafio imposto por Zacarias à sua geração de voltar a Deus e não ser como seus ancestrais, que se rebelaram e se recusaram a ouvir os profetas anteriores, o que os levou ao exílio. E agora, os exilados retornados respondem positivamente a Zacarias. Eles se arrependem e se humilham diante de Deus, ou assim parece. A próxima grande sessão é uma coleção de 8 visões que Zacarias teve, e só para prepará-lo, elas são cheias de imagens estranhas, muito parecidas com seus sonhos. A ideia de que Deus se comunica com as pessoas através de sonhos simbólicos é muito antiga. Ela remonta ao livro de Gênesis, os sonhos de Jacó, ou José, ou do faraó. Estes deram significado aos eventos atuais da época, mas também abriram uma janela para o futuro. E assim, Zacarias tem os seus próprios sonhos. E eles foram organizados nesse conceito simétrico muito legal. A primeira e a última visão são acerca de 4 cavaleiros. Eles são como guardas, patrulhando o mundo em nome de Deus. E é uma representação da vigilância atenta de Deus sobre as nações. O relatório é que o mundo está em paz. E, na época de Zacarias, isso se refere a como Deus levantou a Pérsia para conquistar a Babilônia e trazer paz. E então a questão surge agora. Os 70 anos do exílio de Israel estão quase no fim. Agora é a hora do reino messiânico em Jerusalém? E Deus responde dizendo que ele está determinado a cumprir essas promessas. Mas ele deixa essa questão do tempo sem resposta. A segunda e a sétima visões estão emparelhadas porque ambas são reflexões sobre o pecado passado de Israel que levou ao exílio. Então, a segunda visão é sobre esses chifres que simbolizam as nações que atacaram e depois dispersaram Israel, Assíria e Babilônia. Mas então esses chifres ou impérios estão espalhados por um grupo de ferreiros, uma imagem para a Pérsia. O sétimo sonho é sobre uma mulher em uma cesta, e nos dizem que ela é o símbolo dos séculos de rebelião da aliança de Israel. E então, essa mulher é levada para a Babilônia por outras mulheres que carregam a cesta voando com asas de cegonha. Isso é tão estranho. A terceira e a sexta visões estão emparelhadas, pois ambas são sobre a reconstrução de uma nova Jerusalém. Então um bom homem está medindo a cidade. É uma imagem da promessa de Deus de que Jerusalém será reconstruída e se tornará um farol para as nações, que se unirão ao povo de Deus em adoração. E então o sexto sonho é sobre um pergaminho que voa e volta da Nova Jerusalém, punindo ladrões e mentirosos. A ideia é que a Nova Jerusalém é um lugar que é purificado do pecado pelas Escrituras. A quarta e a quinta visões estão no centro dessa coleção, e elas são sobre os 2 líderes principais dentre os exilados retornados, Josué, o sumo sacerdote, e depois Zorobabel, o descendente real de Davi. Então, Josué estava simbolicamente usando o pecado de Israel na forma dessas roupas sujas, mas então elas são retiradas e ele ganha roupas novas e um novo turbante, um símbolo da graça e do perdão de Deus. E então, um anjo diz a Josué que, se ele permanecer fiel a Deus, ele guiará o seu povo, e Josué se tornará um símbolo do futuro rei messiânico. A outra visão é sobre 2 oliveiras que fornecem óleo para essa lâmpada de ouro elaborada, e em si é um símbolo do olhar atento de Deus sobre o seu povo. E essas 2 árvores simbolizam os 2 líderes ungidos, Josué e depois Zorobabel, que lideram os esforços de reconstrução do templo. E Deus diz que o sucesso não virá a este novo templo se for o resultado apenas de manobras políticas. Em vez disso, esses 2 líderes devem depender da obra do Espírito de Deus. As visões chegam ao fim com uma visão de bônus do profeta e retoma os temas das quarta e quinta visões centrais. É Josué, o sumo sacerdote, novamente. E ele recebe uma coroa e é apresentado como um símbolo do futuro Messias, que também será um sacerdote sobre o reino de Deus.
Deus. E então Zacarias encerra tudo, dizendo que todas essas visões serão cumpridas somente se a geração atual for fiel a Deus e obedecer aos termos da aliança. E assim, todos juntos, essas 3 visões enfatizam como a vinda do reino messiânico está condicionada a que essa geração seja fiel a Deus, o que leva à conclusão dos sonhos. É outro desafio para Zacarias. E um grupo de israelitas vem e eles estão de luto pela destruição do antigo templo por quase 70 anos. E eles perguntam a ele: é hora de parar o luto? Quero dizer, o reino de Deus virá em breve? E Zacarias os lembra novamente de como os seus ancestrais rejeitaram o chamado de Deus através dos profetas, o que os levou ao exílio. E assim ele os desafia também. Ele diz que essa geração só verá o reino messiânico se buscar a justiça e a paz e permanecer fiel à aliança. Então, em outras palavras, Zacarias inverte a questão. Ele pergunta: vocês se tornarão o tipo de povo que está pronto para receber e participar do reino de Deus? E essa questão é deixada no ar. As pessoas não respondem e o livro simplesmente segue em frente. E assim chegamos às sessões finais, que são muito diferentes dos capítulos 1 a 8. Cada sessão é uma colagem caleidoscópica de poemas e imagens sobre o futuro reino messiânico. O primeiro, os capítulos de 9 a 11, descreve a vinda do rei messiânico humilde, que está montando um jumento na vinda para a Nova Jerusalém para estabelecer o reino de Deus sobre as nações. Mas então, de repente, esse rei é simbolizado como um pastor sobre o rebanho de Israel. E então ele é rejeitado, primeiro pelo seu próprio povo, mas também pelos seus líderes, que também são simbolizados como pastores. E assim Deus entrega Israel a esses pastores corruptos. E isso levanta a questão: será que a rejeição de Israel ao seu rei durará para sempre? E a sessão final, dos capítulos 12 a 14, diz que não. É outro mosaico de poemas e imagens sobre o futuro reino messiânico. E eles descrevem uma nova Jerusalém como um lugar onde a justiça de Deus finalmente confrontará e derrotará o mal entre as nações. É muito semelhante aos mesmos temas do profeta Joel ou Ezequiel. Mas então Deus também confrontará a rebelião dentro dos corações do seu próprio povo. Ele vai derramar o seu espírito sobre eles, diz ele, para que eles possam se arrepender e lamentar o fato de que eles se rebelaram e rejeitaram seu pastor messiânico. O capítulo final conclui com a Nova Jerusalém como o ponto de encontro para todas as nações. E então essa cidade se torna um novo jardim do Éden. E há um rio de água viva fluindo do templo, trazendo cura para toda a criação. E é assim que o livro termina. E assim Zacarias apenas deixa você refletir sobre a conexão entre os capítulos de 1 a 8 e de 9 a 14. E o objetivo parece ser que esse futuro reino messiânico da segunda metade do livro só virá quando o povo de Deus for fiel à aliança, o objetivo da primeira metade. Ler o livro de Zacarias é uma viagem emocionante. Essas visões e poemas estão cheios de imagens surpreendentes e não seguem um fluxo linear de pensamento. E isso é parte do objetivo. É como a história e as nossas vidas. Nem sempre se encaixam em padrões puros e ordenados. Mas os profetas nos oferecem vislumbres da mão de Deus no trabalho, guiando a história em direção aos seus próprios propósitos. E por fim, Zacarias nos convida a olhar para o caos e esperar a vinda do reino de Deus, que deve motivar a fidelidade no presente. E é disso que se trata o livro de Zacarias.